Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu na terra por 40 dias e apareceu em diversas ocasiões aos seus discípulos antes de subir ao céu, conforme relata Lucas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. No vídeo anterior, meditamos no aparecimento de Jesus pela 5ª vez para 10 dos 12 apóstolos, quando estes estavam trancados, fechados numa casa, com medo dos judeus. As portas também estavam trancadas e eles estavam lá dentro com medo dos judeus. Nesse momento, porém, Judas já tinha suicidado. Tomé não estava presente naquele momento, conforme relata o Evangelho de João, no capítulo 20 e 24, que diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Depois que Jesus se foi, Tomé voltou, e os discípulos disseram para Tomé que Jesus esteve com eles. Tomé não acreditou, conforme relata o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 25, que diz assim: os discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Você pode entrar no canal Pastor Tomás Benites, canal Meditar, e encontrar os vídeos anteriores a esse vídeo que nós estamos gravando agora. Nesse momento, nós vamos falar sobre a 6ª aparição de Jesus, que aconteceu 8 dias depois da 5ª aparição, conforme relata o Evangelho de João, do capítulo 20, versículo 27 a 29. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, quer dizer, Tomé respondeu para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olha que texto maravilhoso que elucida algumas questões que as religiões comentam e falam e creem ou não creem. Por exemplo, Jesus passou, depois da última aparição para esta, passam-se 8 dias. E aí então Jesus volta e se põe no meio deles novamente e diz: paz seja convosco. Este é o cumprimento do cristão. Paz seja convosco, a paz do Senhor. Claro que normalmente falamos bom dia, boa tarde, boa noite, mas o nosso meio, no meio cristão, é muito bom os irmãos se cumprimentarem com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor excede todo entendimento. É muito mais, é infinitamente mais do que a paz que o mundo dá, a paz do Senhor. No versículo 27 também é muito interessante, porque Jesus chega no meio deles
fala a paz do Senhor e logo a seguir se dirige a Tomé. Tomé que tinha comentado com os discípulos, se eu não ver, ele fala, está escrito, se eu não vir, quer dizer, se eu não ver nas mãos dele e não colocar o meu dedo nas marcas dos cravos, dos pregos, isso também mostra que tinham 2 pregos e não um. Quer dizer, Jesus não foi pregado numa estaca, ele foi pregado numa cruz, porque a marca dos pregos é mais que um prego. E se ele tivesse sido pregado numa estaca, numa única madeira, na vertical, seria um prego só pregando as 2 mãos, não é verdade? Mas ele fala, Jesus se dirige a Tomé e fala para ele, vem Tomé, coloque o seu dedo aqui para você sentir e ver as marcas dos pregos. Coloque a sua mão do meu lado para você ver onde fui ferido. Jesus mostra que ele sabe tudo. Não é necessário que alguém fale para ele, ele sabe. Mas é importante que nós, no momento da oração, falemos com Jesus todas as coisas, mesmo naquilo que a gente não crê, mesmo aquilo que a gente está em pecado e não consegue sair fora desse pecado, é importante falar com Deus. Senhor, eu estou com esse vício, eu não consigo sair fora, me ajude. Não tente esconder de Jesus os seus pecados. Jesus sabe que somos pecadores, então é importante que você fale com Jesus. É importante que você fale tudo, abra o seu coração, que é o melhor dos psicólogos, porque ele não vai dizer para ninguém sobre o seu pecado. Então você confesse o seu pecado a Jesus, ele sabe de todas as coisas. No versículo 28, responde uma outra questão aqui, que algumas religiões dizem que Jesus não é Deus. Aqui está dizendo, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Versículo 29, e disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nos dias de hoje, nós cremos, porque o Espírito Santo constrange nosso coração e revela ao nosso coração. Ele traz à nossa mente, ao nosso interior, as verdades da palavra de Deus. Nós cremos porque nós temos o Espírito Santo. Essa é a verdadeira fé que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.